sessão está sendo gravada e é aqui que, com muito prazer, o NER inicia mais uma Semana do Internacionalista, esse ano em modo virtual, dadas as circunstâncias, mas ficamos felizes justamente por conseguirmos nos reunir, mesmo em meio à atual crise pandêmica. Esse ano a gente conta com algumas palestras bem interessantes que vão desde acordos comerciais, acordos bilaterais, globalização, a política externa, a política externa brasileira, a situação de refugiados em fronteiras, meio ambiente, que é também um tópico que está muito em alta ultimamente. Também vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, com uma empreendedora, fundadora de uma empresa de intercâmbios. E temos mais uma vez Paulo Roberto de Almeida, na sexta-feira, que vai falar um pouco sobre o lançamento do novo livro dele, além de estar sempre aberto às perguntas do público em geral. A gente também vai contar com uma mesa especial de debate, com alunos formados em RI, das primeiras turmas da Unifax, e formandos desse ano, que é inédito, já que a primeira turma de RI ela se formou no ano passado. Então, nesta semana, a primeira semana que temos já com alunos formados das primeiras turmas de RI da Unifax. Eu dou as boas-vindas à professora Rafaela, que é a nossa convidada especial de hoje, a todos os presentes, e ao professor Felipe Ramos, que atualmente coordena o NERI, imagino que professor de muitos de vocês, para quem passa inicialmente a palavra. Obrigado, boa tarde, Amanda e Johanna, líder de organização, né, do NERI, o Núcleo de Práticas em Economia e Relações Internacionais. Né? Muito obrigado aí por passar a palavra, fazer essa abertura. Queria deixar primeiro a mensagem aqui em áudio, porque infelizmente um problema de desconfiguração aqui da minha câmera, mas brevemente dar algumas palavras aí para vocês nessa Semana do Internacionalista. Né? Como mencionei até mesmo via grupo de WhatsApp, não há momento melhor e mais simbólico do que esse, né, para começar uma Semana do Internacionalista. No mesmo dia em que se abre a Semana do Internacionalista da Universidade de Salvador, abre-se também a 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Né? É um momento muito dramático pelo qual o mundo está passando. Vemos os alicerces tradicionais da ordem pós-Segunda Guerra Mundial serem contestados. O mundo pós-Guerra Fria, o mundo da hegemonia americana unipolar, é contestado dessa vez por dentro do próprio país, por dentro do próprio Estados Unidos, e temos uma liderança como Donald Trump, que nesta manhã fez um discurso basicamente contra tudo aquilo que os Estados Unidos sempre não somente defenderam, mas ajudaram a construir nessas últimas 7, 8 décadas, né? Então é um momento de difícil compreensão, né, do que está acontecendo. Por outro lado, tivemos o discurso também do presidente da China, né, o Xi Jinping, que defende uma ordem multilateral, solidária, pacífica, aberta ao comércio e de respeito à diversidade dos povos. Então a gente já não sabe mais quem é o presidente dos Estados Unidos e quem é o presidente da China. As coisas ficaram mais confusas. A China parece defender o Ocidente e os Estados Unidos parece estar contra os valores ocidentais. Né? E nesse meio termo aqui estamos nós, o Brasil, também com o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesta manhã, abrindo, como tradicionalmente acontece, a Assembleia Geral das Nações Unidas, falando que o seu governo defende
o meio ambiente, os direitos humanos, as minorias e a democracia. Mais uma vez, tornando confuso, né, confusa a interpretação do mundo, porque eu não sei se eu estou vendo exatamente as mesmas coisas que o presidente Jair Bolsonaro vê, mas parece que eu vejo coisas bem diferentes em relação ao seu próprio governo do que diz o próprio presidente da República, né? Então é um mundo de muita confusão, né? E esse mundo de muita confusão exige muita compreensão, né? Muita análise, muita discussão, muito estudo. Precisamos cada vez mais de analistas de relações internacionais, né? Em um momento de pandemia, a própria Assembleia da ONU acontece em forma virtual, e aqui estamos nós também, assim como a ONU, organizando a nossa Semana do Internacionalista, também em forma virtual, né? O mais importante é que aqui, né, nós temos nesse momento indivíduos, professores e alunos comprometidos com essa compreensão desse mundo tão diferente, desse contexto tão adverso, tão inédito, e estamos aqui para discutir isso ao longo dessa semana. A organização desse evento, 100% feita pelos próprios estudantes, membros das 3 comissões do NEG, trabalhando em conjunto, comissões de organização, eventos e comunicação, comissões as quais eu saúdo aqui na pessoa dos seus líderes, Amanda e Johanna, Carol e Fernanda Cavas, né? Em nome deles, eu saúdo todos os estudantes que participam do NEG e estão ajudando a organizar esse necessário evento. Dito isso, né, não poderia deixar de agradecer a coordenação, né, do curso de Relações Internacionais, também coordenadora do curso de Economia, a professora Rafaela, que dá todo o suporte, todo o apoio institucional necessário para que o NEG trabalhe, para que os estudantes se mobilizem, se organizem e organizem eventos dessa natureza, dessa magnitude, né? Desejo a todos uma excelente Semana do Internacionalista. A programação está postada aí nas redes sociais. Imagino que depois os eventos estarão também abertos no canal do YouTube. Não sei, estou falando aqui sem saber se eles farão isso, mas imagino que sim, né? Mas, deixando essa grande saudação a todos, eu agradeço a presença de todos vocês e da professora Rafaela Ludolf, para quem agora eu passo a palavra. Boa tarde a todos, excelente Semana do Internacionalista. Parabéns. Oi, obrigada, Felipe. Boa tarde novamente, né? Agradecer ao pessoal do NERI pelo convite, por estar aqui hoje. Para mim é muito importante e eu fiquei, quando o pessoal falou comigo, né, eu fiquei ali pensando sobre o que eu poderia trazer para cá hoje, de um lugar um pouco diferente dentro das temáticas, né? O NERI, ele organizou essa Semana do Internacionalista, a nossa 4ª semana, e esse é um processo que é muito importante, acho que para todos nós ali, mas mais uma vez, eu queria agradecer a Felipe pelo convite, ao NERI também, na figura de Amanda aqui representada, mas a Carol, todo mundo, né? O Guilherme, Fernanda, enfim, todo mundo. E falar que esse é um momento, né, que a gente ficou muito... A gente tinha uma equipe que estava sempre ali à frente, né? Ana Flávia, Mariana, tá desde lá do princípio com a gente, Jade, tá, né? Desde o princípio nesse corre, a gente ficou assim... Inclusive, uma das preocupações que a gente sinalizou ano passado, não sei se vocês vão recordar disso, mas uma das preocupações que a gente sinalizou é que não deixasse que isso acabasse, que essa iniciativa dos alunos, que esse processo, que não deixasse que isso morresse dentro do curso. E eu fico muito feliz e muito grata de poder estar nesse momento da minha vida e coordenar um curso que só me traz alegrias nesse sentido, que me traz muito orgulho de ser internacionalista, né?
e de poder estar aqui. Então, quando eu olhei a programação, eu achei ela fantástica, eu achei incrível as pessoas que vocês trouxeram, as temáticas que vão ser trazidas ao longo da semana. Então, isso é louvável, né? Vocês merecem esses parabéns, bem como a possibilidade de ter conseguido acessar outros espaços do Brasil e do mundo aí para poder trazer não só para a Semana do Internacionalista, mas fazer com que o nosso curso se torne cada vez mais rico ao longo do tempo. E isso é algo inestimável, porque eu já disse isso em algumas outras oportunidades e torno a repetir aqui. Vocês, enquanto alunos, vocês que fazem o curso de Relações Internacionais ser o que ele é. Existem milhares de outros cursos dentro da universidade e existem milhares de outros cursos de Relações Internacionais no Brasil inteiro. Eu conheço alguns e eu percebo que não existe em outros espaços esse movimento. E esse movimento, ele é uma das características centrais do que é ser um internacionalista. É você ser capaz de empreender, você ser capaz de produzir e de pensar, empreender não no sentido de investir e abrir uma loja, abrir um comércio, abrir um negócio, mas é ser capaz de empreender a própria vida, a própria carreira, o próprio processo. Eu não fico reclamando que a faculdade não tem o evento. Eu vou lá e eu promovo esse evento, eu me organizo, eu abraço as instituições, eu passo a conhecer a estrutura na qual eu estou dentro e eu uso essa estrutura a meu favor. Isso é empreender a própria carreira. Então, esse empreendedorismo que vocês vêm desenvolvendo, ele é fantástico. E ele vem associado a uma outra habilidade que ela é fundamental para um internacionalista, que é a capacidade de trabalhar em equipe, em equipes multifacetadas. E aí eu lembro de uma fala do Guilherme, né, ainda esse ano, e ele dizendo assim, eu pude conhecer gente de vários semestres, agora que eu estou na comissão. Ele estava meio que fazendo uma propaganda, né, da comissão da qual ele faz parte, apresentando o NERI, e ele falando exatamente dessa questão. E é isso, porque trabalhar em equipe, ser líder e liderar uma equipe, envolve ser multicultural, e não é só multicultural de conhecer várias culturas do mundo, mas de ser multicultural é de conhecer várias pessoas de jeitos distintos e saber respeitar todas elas e ainda assim se tornar produtivo, ser eficiente, conseguir trabalhar. Então, isso é fundamental. E o internacionalista, ele também precisa dessa habilidade. Então, são algumas habilidades básicas aí que o NERI trabalha com vocês e eles trazem para dentro do curso de Relações Internacionais e que eu não tenho dúvida que está provendo a vocês uma formação excepcional, né? Então, parabenizar e agradecer ao mesmo tempo nesse momento inicial. Quando eu fui convidada para participar, eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, o que eu vou falar, né? A gente pode sempre falar a mudança das relações internacionais, a trajetória, a gente pode escolher um tema. Eu trabalho com refugiados, poderia estar trazendo a temática dos refugiados de modo mais amplo, trazendo isso dentro das relações internacionais. Fiquei dentro desse processo e eu falei e aí eu tomei uma decisão, né? Esse ano ele é um ano de transformação. A gente não imaginou, quando a gente falou isso lá no início, lá no começo do ano, lá em janeiro, é um ano de mudança, né? Esse ano vai ser diferente. A gente nunca imaginou o que estava por vir nessas mudanças. Então, eu comecei a refletir dentro desse processo e eu vou compartilhar com vocês um pouco do que trajetórias. O que eu vou falar para vocês é dentro dessa linha, trajetórias. O mundo tem a sua própria trajetória e ele funciona de modos distintos em vários espaços do mundo, mas a trajetória do mundo é a mesma, né? Apesar da gente falar, como por exemplo o Felipe falou, né, a sensação que a gente tem do governo, estamos vivendo um retrocesso. A gente não vive um retrocesso, né? A gente pode pegar ideias do passado, repintar elas, remodelar e reaplicar. Mas são pessoas diferentes num momento histórico distinto e, consequentemente, são estratégias que são repensadas e trabalhadas de formas diferentes.
E aí, dentro desse processo, a gente tem estruturas que se tornam, inclusive, um pouco mais perversas e estruturas que se tornam um pouco mais efetivas no que tange vou usar o oposto do perverso, mas no que se tange a bondade, por assim dizer, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço das organizações internacionais e da transnacionalidade e da governança global, a gente tem um movimento de reafirmação do Estado-nação soberano, da reafirmação da nacionalização, da questão das fronteiras, e são esses os paradoxos das relações internacionais, né? A soberania estatal, a anarquia internacional é o paradoxo das relações internacionais desde que as relações internacionais iniciou a sua trajetória. Então, nesse processo, nesse caminho, o que a gente tenta fazer, né, é te habilitar o entendimento dessa trajetória e permitir que esse aluno e que esse internacionalista, nesse processo de formação e a posteriori, que ele também passe a compreender a trajetória e que ele passe a se compreender dentro da trajetória do mundo. Eu me formei em 2008, eu entrei na faculdade em 2005, me formei em 2008.2. E eu lembro perfeitamente da minha primeira semana de aula, que é aquele inferno no qual todo mundo faz a gente se apresentar. Eu detesto essas dinâmicas, né? Mas eu conheci um grande amigo meu numa dinâmica dessa, eu já falei para vocês em outras oportunidades, que é o Thiago Lued. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, né? O Thiago, ele foi a minha cara metade nessa dinâmica. Eu conheci o Thiago no meu primeiro dia de aula. Ele já estava, ele era do DA, veio fazer o acolhimento e tal. Depois dessa dinâmica, com o passar das aulas, né, dos dias da semana, eu tive uma outra dinâmica que era dizer por que você escolheu relações internacionais. E essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem, todo mundo que está aqui tem uma ideia clara. Alguém já se fez essa pergunta? Por que relações internacionais? Por que eu escolhi relações internacionais? Né? Alguém aí já se fez essa pergunta? Vou aproveitar aqui, né? Exatamente, Amanda. Sintam-se à vontade. Então, assim, quem se perguntou por que eu escolhi relações internacionais? O que eu estou fazendo aqui, né? E, Gabriel, perfeito, todo dia eu me pergunto isso. E aí, o que acontece? Quando a gente vai chegando no fim do curso, essa pergunta, ela se torna a maldição do curso, né? Porque você começa a entender que o seu curso, ele é amplo, mas é amplo porque o mundo tem muitas trajetórias. E quem tem que escolher a sua trajetória nesse processo é você. Quem entrou agora se perguntou o tempo inteiro, né? A pergunta é fácil, entender o motivo é muito mais difícil, mas eu vou dizer para vocês o que eu respondi quando me perguntaram por que eu escolhi relações internacionais. E eu passei durante muito tempo, eu queria fazer psicologia, né? Porque era a coisa que minha irmã queria, uma coisa meio assim. E aí, quando chegou no meu segundo ano, no final do segundo ano, eu fiz um trabalho da escola, e aí meu professor falou, você conhece o curso e tal. Resolvi, entrei em Relações Internacionais. Quando me fizeram essa pergunta do porquê escolhi Relações Internacionais, eu respondi que eu queria mudar o mundo e que eu achava que Relações Internacionais, dos cursos que existiam, era o curso que me deixaria mais próximo disso. Então, a grande resposta, né? Assim, eu acho que tem muita gente que já passou, exatamente, a resposta de mim estava lá no meu concurso. E foi o que eu respondi, porque, de certa forma, a gente vai ter um grupo de alunos de Relações Internacionais que tem esse objetivo transformador, né? De transformar o mundo, de transformar a realidade, de prover para o mundo uma trajetória um pouco diferente, porque enxerga na trajetória do mundo muita complexidade em coisas que deveriam ser simples. Eu sempre pensei isso. Eu sempre achei que as pessoas deveriam ser bem tratadas. Que eu achava que não deveria ter fome no mundo e que nenhum sistema econômico faz sentido sobre isso.
para mim, não faz até hoje, na verdade, né? É óbvio que eu compreendo as estruturas capitalistas, as estruturas de produção, a economia global, eu compreendo todo esse universo, mas ainda assim, não faz sentido para mim. Não faz sentido as pessoas morrerem de fome quando se desperdiça mais alimentos do que pessoas passam fome. E isso para mim foi né, assim, ao longo do curso eu fui caminhando na minha formação acadêmica e na universidade que eu estudava, a gente não tinha projetos de extensão, não existiam projetos de extensão. Então eu enveredei para o campo da pesquisa, eu fiz iniciação científica, que foi o que me promoveu logo no fim da universidade, eu, né, entrei num projeto para trabalhar com a consultoria. De lá eu segui para o meu mestrado e aí fui seguindo esse campo que eu acho que eu fui, né, assim, não era a transformação do mundo que eu imaginava e naquela época eu já, inclusive, tinha abandonado uma parte considerável desse pensamento, né? Eu acho que, meu bem. Então, assim, eu não entendi, Matheus. Diga aí o que eu acho. Fui caminhando na minha trajetória. Ah, sim, naquela época, eu tava falando, eu respondi isso em 2005, quando eu entrei na faculdade, né? Me formei em 2008, eu nem imaginava qual era o meu caminho 15 anos depois do ano que eu entrei na universidade, né? Eu nem imaginava onde eu estaria, e inclusive parte de mim, daquela perspectiva específica, ela já tinha. Eu nunca me imaginei fazendo o que eu faria e pensava muito assim, que ensinar, eu me realizo muito sendo professora, e eu acreditava que ensinar era uma parte que me contribuía de modo fundamental na transformação de trajetórias. Ensinar é você entrar em trajetórias, fazer parte delas, compor e muitas vezes ajudar alguém que está meio perdido nessa trajetória ou que tem uma certeza de uma trajetória e descobre que queria outra, né? Às vezes essas certezas elas vêm muito nubladas assim de um medo de fazer diferente. Eu sempre falo muito isso, né? O comércio exterior é uma área de trabalho muito segura das relações internacionais. Então, eu tenho gente que entra aficionado pelo comércio exterior, porque é uma área segura. E também, junto com isso, a gente vai ter, por exemplo, eu brinco muito na aula de teoria, né? Eu digo, todo mundo é realista quando entra em relações internacionais, porque ela é a teoria segura. Ela é uma teoria, ela é consolidada, ela é uma teoria dura, ela é uma teoria, né, que faz sentido. Então, essas trajetórias, aí a gente entra nessa trajetória, bagunça o mundo das pessoas e vai caminhando com elas e direciona, de repente, elas para uma nova construção. Naquela época, eu achava que a vida acadêmica era um pouco desse caminho para a minha trajetória. Que conforta o juízo porque te faz questionar menos. Exato, ela é lei geral explicativa, né? A gente vai chamar aí. Então, nesse caminho, nessa trajetória, eu me vi professora, eu me vi caminhando dentro dessa estrutura. Eu digo que a profissão olhou muito mais do que eu escolhi ela, mas me encontrei nesse espaço e me realizei sendo professora de relações internacionais. Eu não me vejo, e eu já tive momentos em que eu fiquei desempregada, saí de um concurso, voltei para Salvador, tinha outras dinâmicas dentro da minha vida. Eu tinha a possibilidade, eu recebi propostas para trabalhar em cursinho, dando aula para terceiro ano. Eu falei, não, eu não sou professora de cursinho, eu não sou professora de escola, eu sou professora de relações internacionais. Eu sou professora disso, é relações internacionais. Eu não dou aula, eu não vou para o cursinho dar aula de atualidades para o vestibular, ensinar a fazer redação, né? Eu não vou fazer isso, ensinar a fazer redação de atualidades. Eu vou ser professora de relações internacionais, porque é isso que eu gosto e é isso que eu me realizo. Né?
Não tenho nada contra pessoas que são professores de outros espaços e que, né, estão em... Não tenho nenhum problema, mas não é o meu perfil, não é o que eu gosto de fazer, e eu tinha certeza que eu não me realizaria naquele lugar. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais pelas relações internacionais, a Associação Brasileira de Relações Internacionais, fui para a discussão da diretriz curricular nacional e me encontrei aqui, de repente, com um amigo que me trouxe, que é o professor Henrique, a quem eu sou muito grata por ter pensado em mim no imediato em que o curso foi criado. Desde que o curso foi criado, e aí tem duas pessoas muito especiais, além do professor Henrique, que é a professora Laura, que muitos conheceram, ela era gerente da escola, hoje ela está em São Paulo, assumindo essa função pela Rede Laureate, e o professor Christian Tirelli, que também apoiou muito no processo de criação e que deu muito espaço para o professor Henrique criar esse curso maravilhoso e começar a pensar o curso e a conduzir e a trazer os processos. Então, o professor Henrique assumiu a coordenação, me convidou para dar aula, né? Me convidou, que a gente diz assim, me convidou para o processo seletivo, tá? Tem o processo seletivo, né? Assim, oi, Rafaela, vem dar aula aqui, você que é minha amiga, né? Me chamou para o processo seletivo. E aí eu conheci Henrique em 2009, num evento que a gente estava organizando sobre a geopolítica do mundo, né? O redimensionamento do poder global naquela época. E aí, exatamente, com o professor Fernando Pedrão. E aí reencontrei Henrique dentro dessa dinâmica e foi dando tudo certo, porque a gente se encontrou também lá em Sergipe, na Federal de Sergipe, né? Numa vaga, a Federal de Sergipe, eu até falei esses dias, né? A coisa que uniu todo mundo. Foi onde eu encontro o Henrique, é onde tem o Thiago, que é esse amigo em comum, é onde eu conheci o Felipe também. Poucos anos, conheci o Felipe um pouquinho depois, conheci o Henrique em 2009, conheci o Felipe acho que em 2011. E assim, a gente foi consolidando, e aí eu entrei para o curso, junto com a turma que se forma esse ano. Por coincidência, né? Nessas trajetórias, diversos vetores se encontraram aqui. Nessa trajetória, eu me encontro como coordenadora do curso no momento em que a turma que entrou junto comigo se forma. Né? Deve ser o sinal do fim dos tempos. Deve estar algo muito estranho no mundo mesmo. Né? Eu entrei no curso em 2017 e eu, logo em seguida, assumi o projeto que mudou a minha trajetória de modo muito profundo. Em 2017, a gente criou o projeto com refugiados, né, que era o Refúgio em Salvador, que hoje é Centro de Serviços ao Migrante, do qual a Amanda, inclusive, fez parte, e muitos outros que estão aqui, né? E esse projeto mudou a minha trajetória, porque ele me permitiu esse regresso ao 2005, lá aquele mudar o mundo e relações internacionais ia fazer isso por mim. Eu não sabia como, acabei descobrindo. Não foi um projeto que faço questão de dizer isso. Não foi um projeto que eu escrevi e apresentei à universidade, muito pelo contrário. E aí eu sou, mais uma vez, muito grata à figura de professora Laura, que viu, Henrique, que viu em mim o potencial de assumir a extensão, e de professora Laura, que me desafiou a fazer algo dentro dessa linha do refúgio. Não era uma temática que eu costumava trabalhar, direitos humanos e migrações. E minha trajetória foi sacudida de novo lá em 2017 com esse projeto. E esse projeto me transformou enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto internacionalista, porque ele trouxe para mim uma série de transformações nas minhas trajetórias. Tudo o que eu havia trilhado e que me parecia caminhar para uma trajetória segura, tinha para mim que eu tinha um traço claro sobre o meu futuro, sobre a linha que eu trabalharia, não era nada absurdamente diferente, não era menos humano, muito pelo contrário, eu trabalhava com o meio ambiente, com as questões de fome, pobreza e tal,
enfim, não saí do âmbito dos direitos humanos assim tão absurdamente, mas passei a viver, graças à oportunidade de estar dentro da Unifax, uma das experiências mais transformadoras da minha trajetória. Minha trajetória que parecia tão constante, tão retilínea e tão organizada, tão projetada para o futuro, ela passa por uma curva e ela muda completamente, porque eu mudo de campo, mudo de tese de doutorado, mudo de tema de trabalho, mudo de projeto, mudo o meu eu, né? Eu me mudo toda. E isso é transformador. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso, de uma certa forma, e abrindo um pequeno parêntese, é que às vezes a gente pensa numa trajetória quando a gente está começando, a gente vai mudando a trajetória. Eu fui muito com fluxo, né? Eu fui muito com fluxo, empreendendo momentos da minha própria carreira, buscando oportunidades, como todo mundo deve fazer. E nesse processo, né, eu me encontrei na universidade em 2017, junto com a turma que se forma esse ano, me tornando, no início do ano, a coordenadora do curso, o que é um grande reconhecimento, tanto profissional quanto pessoal também, né? É uma realização. Me encontro dentro de um curso que eu me realizo plenamente. Não, nem sempre, eu já dei aula em outros cursos de relações internacionais, nem sempre eu encontrei tanto espaço para desenvolvimento pessoal como eu encontrei aqui dentro da universidade. E isso é importante. É muito mais importante você estar num lugar que lhe permita se desenvolver pessoalmente, ser uma pessoa melhor, alcançar, ter novos propósitos, ter novos princípios e se organizar, né? Assim, permita que você se expanda. Eu tive a oportunidade, assim, a confiança que eu sempre tive, tanto na figura de Henrique, posteriormente, né, e na figura de Laura, e na figura dos alunos, a confiança que eu tenho sempre depositada em mim, abraçando tudo que eu penso, abraçando as minhas loucuras, isso permite que eu possa me desenvolver cada vez mais, e aí, mais uma vez, aquela ideia da gratidão, né? Que na vida a gente tem o grande defeito e a grande qualidade da vida são esses, né? A grande qualidade da vida é a pessoa ser capaz de ser grata, enquanto o grande defeito que uma pessoa pode ter é a ingratidão, né? Não existe defeito pior do que a ingratidão. E aí, nesse sentido, que eu reforço essa trajetória, porque é uma trajetória em que eu, com o tempo, também aprendi a ser grata às pessoas que passaram comigo e que me moldaram e que me transformaram. O Henrique citou ali, por exemplo, o professor Pedrão, que foi uma pessoa fundamental na minha trajetória. E estar aqui hoje, né, como eu disse, deve ser o sinal do fim dos tempos, porque a gente está caminhando para essa mudança de trajetória, né, um novo salto nesse processo, num mundo pandêmico, né, cheio de paradoxos, que se representa num processo bem profundo desses paradoxos, desses contraditórios sendo reforçados, e a gente se formando em relações internacionais e formando alunos em relações internacionais e vivendo a internacionalidade. Eu sei que a Unifax ela tem o slogan, né? Viva a universidade, mas é muito longe disso o que eu quero dizer. Porque eu acho que viver alguma coisa é algo muito mais profundo do que fazer uma extensão, do que assistir às aulas, do que estar dentro do campus, almoçar no campus. Se pudesse, tinha gente que dormia lá, né? Para facilitar os caminhos. Eu mesma vivia dentro da universidade. Com a pandemia, tive que redescobrir minha própria casa, meu espaço no meu próprio lar, porque, né? E até hoje eu ainda sinto falta da minha sala. Eu fiquei tão pouco. Eu tinha uma sala na Unifax, que era a sala para professor tempo integral. E a sala, inclusive, ela está lá até hoje, com todos os níveis. Porque eu passei para a sala de coordenação, mas eu fui incapaz de abrir mão da sala lá do TI. A pessoa é espaçosa mesmo, né? E, então, assim,
me pego muitas vezes sentindo falta daquele espaço, é óbvio, tendo que exatamente, né, Murilo ocupando o meu espaço, o que, né, vamos combinar, não é correto para a pessoa que acabou de chegar na universidade, mas, e ele ocupa as duas, porque ele, além de ficar lá na sala de TI ocupando o meu espaço, ele, quando pode, ele ia na minha sala me visitar e ele ocupava a sala da coordenação também, entendeu? Exatamente, Felipe. Também estou com saudade desses momentos, até porque eu não tenho impressora em casa, então, e eu sou uma pessoa do papel. E nessa trajetória, e aí eu acho que isso que é importante que eu diga para vocês, é que eu sou muito feliz também por ter vocês na minha trajetória, tá? Porque a gente pensa no professor como um agente, como um agente ativo sempre, né? Como se a gente estivesse sempre na atividade de transformar, de ensinar, de passar, de fazer, sempre nessa ação unidirecional, como se o professor fosse alguém que está dotado de, sei lá, de conhecimento, de sabedorias, de, enfim, e ele está sempre dando, né? Ele está sempre dando. Mas eu encontrei dentro do curso de Relações Internacionais e eu encontrei em vocês muita transformação na minha trajetória. Eu vou dar um exemplo simples, né? Eu nunca fui uma militante do feminismo, por assim dizer. Sempre fui mulher, sempre fui uma mulher forte, com opiniões fortes, sempre me posicionei enquanto mulher, não permitia, mas eu não me posicionava. Eu não me posicionava politicamente como uma mulher que defende outras mulheres, como uma mulher que repreende estruturas machistas, como uma pessoa que repreende pessoas, né, homens, mulheres que manifestam de modo machista. Dentro da universidade, me enxergando e percebendo que muitas das alunas, muitas das meninas me observavam como a mulher que está dentro do curso, até porque, né, eu sou, além de internacionalista, sou a única professora mulher que vocês têm, basicamente. Né? Tem um ou outro de outro curso que vem dentro de outros processos, mas que vocês convivem na constância do curso, essa pessoa sou eu. E eu comecei a me ver que era necessário, mais uma vez, fazer um ajuste na minha trajetória. Então, que eu deveria me apropriar politicamente desse movimento, dessa ideia, desse conceito, desse propósito de vida, de fazer isso existir, né? Para mim, enquanto ser humano, enquanto mulher dentro de uma sociedade consolidada, de uma sociedade masculina, por assim dizer. Mas de galgar o meu espaço e sabendo que ao fazer isso na minha trajetória, eu também ia permitir que a trajetória de vocês pudesse ser transformada e que os espaços nos quais vocês se encontrassem, vocês tivessem outros acessos, outros caminhos e que também soubessem se posicionar enquanto mulheres, né? Para as que são mulheres, neste caso em específico dessa trajetória. Mas é importante que eu diga para vocês que a minha trajetória mudou. E a minha trajetória mudou não só pelos fatores que eu citei no âmbito da universidade e do projeto que me transformou e que me permitiu reviver aquela pessoa entrando no curso lá em 2005 e me realizar mais uma vez dentro desse processo, me permitiu, mas que vocês também, alunos, transformam a minha trajetória todos os dias. Transformam as minhas trajetórias com as perguntas que vocês fazem na sala de aula, transformam a minha trajetória com os feedbacks que eu recebo, com os feedbacks que eu não recebo, com os processos que estão todos associados, com os desafios que lançam para mim todos os dias. E, mais uma vez, me encontro numa trajetória me transformando aí e me organizando. E esse é a beleza, né, do caminho, a beleza do processo de ser internacionalista e de ter encontrado na minha trajetória tantas transformações
E eu acho que a minha formação acadêmica, nesse sentido, me permitiu viver essas trajetórias com mais tranquilidade. Travou? Ficou? Tá funcionando? Perfeito. Eu continuei falando, tá? Porque eu demorei de perceber que estava travado. Mas o que eu quis dizer para vocês, e aí eu acredito que eu tenha conseguido me expressar de alguma forma, é que cada vez que eu olho para vocês, olho para esses alunos e percebo as trajetórias, eu também me percebo nesse processo e me transformo para atender essas novas necessidades. Me transformo não no sentido exclusivo como coordenadora ou como professora, mas no sentido de pessoa que é flexível e que nesse sentido, sim, é fluida, né? E eu acho que essa trajetória, ela é reforçada pela minha formação enquanto internacionalista, que permite entender o mundo como um fluido, como um processo, como um progresso, que está sempre em movimento. Poucos momentos do mundo a gente tem a oportunidade de viver uma transformação, de estar consciente do processo de transformação do qual o mundo vive e de nos compreender nesse processo. Poucas formações acadêmicas permitiriam esse entendimento e vocês estão com esse entendimento. Vocês estão todos os dias compreendendo que o mundo está mudando e que existem agentes nesse processo de mudança e que, de repente, você pode estar 15 anos depois realizando aquele sonho, aquela sua missão de Miss, né? Como foi o meu caso, de me permitir uma trajetória, me encontrar feliz nela e me ver e permitir que eu continue me transformando nesse processo. Então, eu quis compartilhar hoje com vocês a minha trajetória dentro de tudo isso, porque eu acho que a Semana do Internacionalista, ela é um lugar de celebração. Ela é um lugar de celebração de uma profissão recente, uma profissão cheia de incertezas, cheia de inseguranças. Não pense que o advogado não tem incerteza, que o médico não tem insegurança. Né? Imagina o que deve ser entrar pela primeira vez com um bisturi na mão e ser responsável por aquilo. Né? Não é porque você vai estar sentado atrás de uma cadeira, atrás de uma mesa, né? Sentado numa cadeira atrás de uma mesa, cheio de papel para responder, para assinar, para carimbar, que você está encontrando a segurança da vida. Né? E aí, relações internacionais, ela tem isso. Vocês não vão ter, alguns até, né? A depender do caminho que escolham, mas diferente da pessoa que se forma em direito e que passa na OAB e, consequentemente, passa a ser chamado de advogado e todo mundo sabe o que ele faz, né? A pessoa só pergunta qual é a sua área, civil, consumidor, trabalhista. O internacionalista, ele não tem esse conforto. Mas é não ter esse conforto que faz com que a nossa trajetória seja ainda mais brilhante, que faz com que a nossa trajetória seja o que a gente quiser. A profissão do século XXI, o século XXI, ele não vem acompanhado de rótulos específicos. Está aí a pandemia para mostrar que o escritório não é nada. Né? O mundo é muito maior do que carimbo numa mesa, atrás de uma mesa, sentado numa cadeira. Aquela pessoa que tinha por função assinar papel, acabou. Ela não tem mais trabalho, porque agora tem assinatura digital. Ela mandou uma e foi replicada para 5 milhões de documentos. Então, a função dela de assinar e carimbar já era. Ela precisa se reinventar.
e vocês têm o conhecimento claro do que é a mudança. Vocês estudam a mudança todos os dias. Ser internacionalista é compreender o processo da mudança, é se compreender no processo de mudança, entender os fluxos para onde o mundo vai, entender que tem trajetórias diferentes e buscar escolher essa trajetória. Então, eu pensei em várias coisas das quais eu podia falar para vocês hoje, mas achei que não existia nada mais especial do que eu pudesse fazer nessa Semana do Internacionalista, que é a 4ª Semana do Internacionalista, e especialmente no lugar onde eu me encontro, acompanhando um ciclo, né, que se fecha de mais uma turma, neste lugar, e que é uma turma que entrou junto comigo, nesse espaço da coordenação, num caminho do processo do projeto. O projeto, aí uma notícia de primeira mão, nem o pessoal do projeto sabe ainda, mas hoje foi assinado o acordo da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Então, a universidade, nessa minha trajetória e nessa trajetória que eu compartilho 100%, eu sou 100% grata ao trabalho que todos vocês e cada um de vocês realiza todos os dias dentro dos projetos nos quais a gente cuida, que é mais uma conquista que a gente tem para dentro da universidade. Então, a gente passa agora a ser reconhecido como uma das poucas universidades do Brasil que tem um trabalho relevante com a temática do refúgio. E eu trouxe, e tá muito feio mesmo, mas vocês sabem que eu gosto de slide, que meus slides normalmente não são feios, minha letra sim, meus desenhos com certeza, mas os meus slides normalmente são bonitos, mas eu quis mostrar para vocês aqui um pouco da trajetória da Semana do Internacionalista, né? Quando tudo começou lá em 2017, e é já eu caminhando para mim, né, para a conclusão, a logo do NERI, quando começou, como ela era, né? Todo mundo conseguindo ver a apresentação? E desde lá, gente, né? Aqui a gente tinha o professor Henrique à frente aí da Semana do Internacionalista, daquele jeito que Henrique adora ser, né? Correndo para um lado para o outro, agoniado, nervoso. A semana lá no campus Professor Barros, Henrique doido de um lado para o outro, daquele jeito que a gente morre de saudade. Né? Aqui, professora Flávia vindo visitar, os alunos assistindo às palestras, a gente, todo aquele nervosismo, né? Porque o campus Tancredo Neves era novo, a gente tinha que ter ido para o CPB, exatamente. Felipe participou lá no CPB. Eu acho que você participou nessa aqui também, Felipe. A do CPB foi a primeira. A segunda já foi no CPN. Deixa eu ver se tem a foto. Eu não coloquei aqui, não, mas eu tenho, depois eu passo para o pessoal do NERI, e aí eu já vou lançando o desafio, né? Para fazer um videozinho aí, né, um TBT, aproveita a quinta. Estamos lá, então, a gente tem aqui aí essas 3 pessoas maravilhosas que eu falei, professor Henrique, professora Laura, posso sim? Eu estou aqui embaixo. Só um minuto aqui, gente. Carol, estou fazendo uma palestra aqui, eu vou pedir para Bruno descer, peraí. Só um minutinho, viu? Aquele momento, né, do home office, é isso aí. Então, professora Laura, professor Christian, que apoiaram demais aí, com a própria figura do professor Henrique, coordenador maravilhoso que nós tivemos ao longo desse tempo, que pensou aí, que brigou pelo curso, pela consolidação, pela construção, por um curso independente, um curso autônomo, né? E que começou, eu acho que uma casa só consegue ser construída e desenvolvida se ela tiver uma boa base e uma boa fundação. E a
figura de Henrique, ele é isso. Ele é a coisa concreta, a coisa sólida e organizada e excelente nisso, e que construiu a base mais sólida e a base mais concreta que ele poderia ter feito e que, para construir esse curso, nota 5, tá? Então, aí a figura de professor Henrique, que vai falar daqui a pouquinho. Se você não estiver chorando, Henrique, ou com a cara inchada, eu nunca mais falo o seu nome em nenhuma palestra. A segunda semana do Internacionalista, o Nery aí já de logo nova, né? Mas também feita lá em 2018, ela já aconteceu no CTN, com mini curso de professor Felipe, mini curso, exatamente, Mariana que criou o crachá. Mariana Daus, exato, Rafa. Mini curso de professor Felipe, mini curso de professor Hilton, mini curso de professor Henrique, mini cursos todos lotados na sala Harvard, nos laboratórios de informática. Não só vivemos a universidade nesse período, como ocupamos os espaços da universidade. Tudo que foi possível ocupar, nós ocupamos, né? Com direito à mensagem do réu, como é que chama, gente? Esqueci o What's Hell, né? Para Paulinho, Help, exato, Help. Super parceiro aí. João Lucas falou, né? A minha primeira, já tem uma foto dele aqui, parece que eu estava adivinhando, João, que você ia falar isso. Os calouros aproveitando para conhecer a universidade, verdade. Os alunos de iniciação científica apresentando seus trabalhos, os alunos que foram para o CADN apresentando os seus trabalhos, os alunos que fizeram os trabalhos na disciplina de paradiplomacia também apresentando, né? Sobre as questões da internacionalidade dentro do governo, dentro de temáticas específicas. Então, sempre aí reforçando a participação dos alunos, a produção dos alunos, os trabalhos nos quais vocês realizam ao longo do tempo. A terceira semana do Internacionalista, em 2019, aí eu vou pedir desculpa porque eu não tinha a capa da divulgação, porque o meu pendrive que tinha isso, ele queimou e eu não consegui encontrar, então Mariana me socorreu aí nos 45 minutos do segundo tempo, né, já nos acréscimos, com as fotos, porque o meu pendrive queimou. E aqui temos lá a mesa do professor Felipe com as alunas, o pessoal com os certificados. A gente deu os copos, né, aqui, pronto, Vitor segurando a canequinha do Nery. Momento importantíssimo, e Nery aqui, ó, tenho certeza que haverá um momento aqui para falar dele, né, de como anda, de como está esse pensamento, mas incrível as meninas fazendo vendas de livros aí para o Nery. Momentos, né, dos alunos que participam dos processos, que organizam, que ajudam, que apoiam, né? Então, pois é, Ana. Mas, então, gente, por hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês. Fico à disposição para qualquer coisa. Mas eu quis trazer a trajetória por achar que esse é a nossa grande discussão, né? Eu acho que essa é a discussão das relações internacionais. Qual é a trajetória do mundo? Qual é o caminho que ele vai tomar? Quais são os caminhos que a gente tem pela frente? Os planejamentos por cenário, as análises de risco, as análises políticas, né? E, inclusive, as escolhas da profissão, né? Se encontrar, experimentar. E fico feliz que vocês estão tendo oportunidades como essa para poder viver a universidade e viver o internacionalismo, né? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada, Rafa. O seu discurso foi maravilhoso. E eu sou testemunha
testemunha aqui de que muita gente ficou emocionada, inclusive eu, porque ele trouxe várias memórias das nossas trajetórias, tanto pessoais como colegas de curso mesmo e futuramente de profissão. Então, eu agradeço muito pela sua presença aqui hoje. Acho que esse foi um dos discursos mais importantes que a gente poderia ouvir nesse momento. Que não está tirando a primeira pedra, realmente. Então, eu espero que vocês que estão aqui hoje estejam com a gente no restante da semana. Se Rafa quiser fazer uma mensagem final, dar uma mensagem final para a gente, pode ficar à vontade, mas a gente já está se encaminhando para o final. Eu só queria agradecer mesmo à equipe do Nery por estar sempre trabalhando intensivamente para fazer tudo acontecer com tranquilidade. A professora Rafaela, pelas maravilhosas palavras e emocionante discurso, e a todos os presentes também. Eu espero que vocês aproveitem bem essa semana e que a gente possa se sentir um pouco mais conectado, mesmo virtualmente. Eu só tenho também, mais uma vez, agradecer, dizer, aproveitem a Semana do Internacionalista, valorizem o que é feito por vocês, para vocês, né? Se engajem, tem espaço sobrando para vocês se engajarem, para viver uma vivência diferente, para conhecer algo diferente. Palestra de Henrique logo depois da minha, né? 3 horas. Então, maravilhoso tudo que faz. Também tem palestra de professor Felipe, tem Paulo Roberto de Almeida, tem pessoas que vocês não conhecem e vão conhecer agora, né? Vão ter a oportunidade. E é muito bom. Gente, o melhor da palestra é conhecer os palestrantes. Tá? Os assuntos que eles vão trazer, as vivências distintas, as palestras, de onde eles vieram. Então, vale a pena demais. Só para Amanda, a gente continua nesse link, troca de link, onde fica todo mundo aqui o dia inteiro. Troca de link, eu já deve estar no e-mail de vocês já, o link para a próxima sessão com o professor Henrique. Perfeito. Então, também estarei lá para trocar de link. E muito obrigada, gente. É isso. Sigo à disposição. Boa tarde, pessoal. Até mais.